Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o fundamento para o Messias, fundamento de fé e o fundamento de substância. Como nós aprendemos pelo princípio divino, para poder criar o fundamento para o Messias, é preciso fazer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então, os homens decaídos, para poder receber o Messias e assim poder eliminar o seu pecado original, eles precisam criar uma condição de indenização, deve ser estabelecida, para que os homens decaídos possam fazer o fundamento para receber o Messias. Então, que tipo de condição de indenização deve ser estabelecida a fim de criar o fundamento para receber o Messias? Para conhecer isso, devemos primeiro saber de que modo Adão falhou em cumprir a finalidade da criação de Deus, para podermos entender a origem do fundamento de fé e do fundamento de substância. Temos que estudar o caso da família de Adão. A condição de indenização deve ser estabelecida por meio de um processo que venha a inverter o processo pelo qual ele perdeu a sua posição e o seu estado originais. Então, vamos ver o que aconteceu, o plano original de Deus para o fundamento de fé e substância, como ficou depois da queda e como deve ser feita, então, a restauração. Então, primeiramente, Deus ele planejou que a família de Adão pudesse realizar o fundamento de fé. Então, Adão deveria observar o mandamento de Deus e passar o período de crescimento sem cair. Fazendo isso, Adão teria completado o fundamento de fé. Então, o próximo passo seria estabelecer o fundamento de substância, que seria alcançar a união com Deus, sentir o coração de Deus, tornar-se o templo de Deus e adquirir as naturezas originais da criação. Esse era o plano original que Deus queria que Adão pudesse estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Mas devido à queda, Adão não conseguiu observar, seguir o mandamento de Deus. Como nós sabemos, ele não obedeceu o mandamento de não coma, não passou o período de crescimento sem cair. Então, não foi possível realizar o fundamento de fé. Então, uma vez que o fundamento de fé não foi realizado, o fundamento de substância também não foi possível, porque ao invés de ter a união com Deus, Adão fez a união com Satanás, não sentiu o coração de Deus. Ao contrário do seu corpo se tornar o templo de Deus, se tornou a moradia de Satanás, e ao contrário de Adão adquirir a natureza original da criação, ele adquiriu a natureza decaída, como nós estudamos também na queda do homem no princípio divino. Então, para poder, como conclusão, o fundamento de substância também não foi realizado. Então, o que precisa fazer para poder restaurar isso? Precisa fazer um curso que venha a inverter esse processo da queda. Então, para estabelecer o fundamento de fé, é preciso haver uma figura central, um objeto condicional e um período matemático de indenização. Se o homem decaído conseguir cumprir esses 3 pontos, então ele poderá realizar o fundamento de fé de acordo com a vontade de Deus. Depois, precisa realizar o fundamento de substância, que a figura central para o fundamento de substância será a pessoa que cumpriu o fundamento de fé. A pessoa que foi vitoriosa no fundamento de fé, ela ocupará a posição de figura central para o fundamento de substância e deverá ser feita, então, uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Nós vamos ver mais alguns detalhes sobre o fundamento de fé e substância. Também vamos falar sobre os exemplos aplicados na família de Adão, então vai ficar mais claro. Mas, uma vez que o ser humano realizar o fundamento de fé e o fundamento de substância, então o próximo passo é criar o fundamento para receber o Messias. Dessa forma, o ser humano pode receber o Messias e assim completar o estágio da restauração, chegando com o ser humano na sua meta final, do processo de restauração. Então, devido à queda, não foi possível realizar o fundamento de fé e substância, surgiu a necessidade de restaurar isso. Então, o fundamento de fé original, como nós já vimos, Adão deveria observar o mandamento e passar o período de crescimento, mas isso não aconteceu, por isso precisa, para a restauração, uma figura central, um objeto condicional e um período matemático de indenização. Então, nós vemos durante toda a história, principalmente da Bíblia, como Deus aplicou o fundamento de fé e o fundamento de substância. Por exemplo, figuras centrais para o fundamento de fé. Temos o exemplo de Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os reis, João Batista, etc. Exemplo de objeto condicional para o fundamento de fé. Na época do Antigo Testamento, ofertas,
a arca, por exemplo, etc. Na época do Antigo Testamento, as palavras da lei, a arca da aliança, o templo, figuras centrais, etc. Na época do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, que é o próprio Jesus, também que é a palavra em substância. E sempre tem um período matemático de indenização. Na Bíblia sempre tem o número, né, de anos que as pessoas levaram para poder completar algum pedido de Deus, às vezes anos, dias, meses. Então, sempre tem um período matemático de indenização, como nós estudamos também claramente na Conferência do Paralelo Histórico no Princípio Divino. Fundamento de substância, originalmente Adão deveria ter a união com Deus, sentir o coração de Deus, tornar-se o templo de Deus e adquirir a natureza original da criação. Mas como isso não aconteceu, é preciso então que ocorra a restauração. A pessoa que cumpriu o fundamento de fé, ela vai ocupar a posição de figura central para o fundamento de substância e deverá ser estabelecido então uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, o curso que o ser humano deve cumprir a fim de alcançar a sua perfeição, chegar na sua meta final do processo de restauração, é estabelecer o fundamento de fé, depois o fundamento de substância, fundamento para o Messias, receber o Messias, que vai liquidar o pecado original, depois cumprir todo o período de crescimento em união com o Messias, seguindo as suas palavras e praticando, e assim o ser humano pode então alcançar a sua perfeição. O fundamento de fé na família de Abraão. Então, nós vamos ver os exemplos, né, aplicados na família de Abraão, na prática, na família de Adão, desculpa, para poder entender como funciona o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então, quem foi a figura central, né? Sabemos que para estabelecer o fundamento de fé é preciso a figura central, o objeto condicional e um período matemático de indenização, um período de tempo. Quem foi a figura central para estabelecer o fundamento de fé na família de Adão? Não foi o próprio Adão, mas foi o seu filho Abel. A razão porque, existe uma razão, né, porque Adão não pôde ser a figura central para o fundamento de fé. Abel ofertou do rebanho e teve um período matemático de indenização para fazer essa oferta. Por que Adão não pôde ser a figura central para a oferta? Primeiro, porque ele estava numa posição fora do princípio de tratar com dois mestres, e Deus não pode operar a sua providência com nenhum ser que esteja fora do princípio tratando com dois mestres. O homem foi criado para tratar apenas com o Senhor, por isso Deus não pode trabalhar dessa maneira, né? Então, o que aconteceu? Deus dividiu Adão no meio, né? Porque Adão tinha relacionamento com Deus, porque Deus é o seu criador, e relacionamento de sangue com Satanás. Então, dentro de Adão tinha o domínio de Deus e o domínio de Satanás. Por isso, se Adão fizesse a oferta, sem fazer a separação entre o bem e o mal, Satanás poderia tomar uma parte também. Então, Deus precisava fazer a separação do bem e mal em Adão, e a maneira que Deus fez isso foi dando dois filhos, né? Abel representando o lado do bem. Nós já estudamos, né, isso detalhadamente na conferência da família de Adão, a razão por que Abel foi colocado do lado do bem e Caim foi colocado representando o lado do mal. Então, ficou, né, com uma situação de dois objetos puros, um representante do bem e outro representante do mal. Então, Deus podia tratar com Abel, Satanás podia tratar com Caim. É a divisão da família de Adão, entre Abel e Caim, representando o bem e representando o mal. Cada um tratando apenas com o mestre. A segunda razão por que Adão não pôde fazer a oferta é porque Adão causou aflição a Deus. Ele foi a própria pessoa que causou dor e aflição a Deus, que duraria milhares de gerações. Então, Adão jamais poderia ser o objeto do coração de Deus que ele pudesse tratar diretamente. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Sabemos que o fundamento de fé foi feito por Abel, então, para isso acontecer, Deus teve que aceitar a oferta de Abel. A razão por que Deus aceitou é porque Abel estava na posição que Deus podia tratar, como nós vimos agora no slide anterior. Abel representava o lado de Deus, e Abel ofertou pela fé, de acordo com a vontade de Deus. Isso nos mostra que se o homem decaído, né, estabelecer alguma condição, Deus pode aceitar. Mesmo na condição de um homem decaído, que está ainda conectado, né, com Satanás, se o ser humano ofertar algo a Deus de acordo com a vontade de Deus, Deus pode aceitar. Então, Abel estabeleceu o fundamento de fé que a família de Adão precisava estabelecer. Por que Deus não aceitou, então, a oferta de Caim? Nós vemos na Bíblia que Deus não aceitou a oferta de Caim,
e aceitou a de Abel. Primeiro, não foi porque Deus realmente odiasse Caim, não foi algo emocional, né, por parte de Deus, porque ele não gostasse de Caim ou qualquer outra coisa semelhante. Caim estava na posição na qual Satanás poderia tomar a sua oferta. Como nós vimos, Caim representava o lado de Satanás. Então, o que Caim deveria fazer para Deus aceitar a sua oferta? Caim deveria estabelecer a condição, certa condição que pudesse justificar a sua oferta. Isso nos mostra que o homem, na posição de tratar com Satanás, deve fazer certa condição de indenização para restaurar-se ao lado de Deus. Então, que tipo de condição é essa que Caim deveria fazer? Caim deveria estabelecer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, nesse ponto, nós entramos no fundamento de substância. Como que Deus tentou estabelecer o fundamento de substância na família de Adão? O fundamento de substância, a pessoa que realiza vitoriosamente o fundamento de fé, ele se coloca na posição de figura central para o fundamento de substância e deverá ser estabelecida uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, Caim deveria estabelecer essa condição. Então, Deus poderia aceitar a sua oferta com alegria. Então, o que Caim deveria fazer a fim de estabelecer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída? O homem decaído, a fim de eliminar a natureza decaída, ele tem que fazer uma condição de indenização, que é o curso inverso às naturezas decaídas. Então, o que Caim deveria fazer é o contrário, é o curso inverso das 4 categorias da natureza decaída. Então, a primeira natureza decaída não consegue tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros. Então, o arcanjo não amou Adão do ponto de vista de Deus, por isso surgiu a natureza decaída de não tomar a mesma posição de Deus. Então, o que Caim deveria fazer a fim de ter vitória, né, no fundamento de substância e a fim de estabelecer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída? Caim deveria fazer o curso inverso e ele deveria ter amado Abel, tomando assim a mesma posição de Deus. Então, fazendo isso, ele estaria invertendo essa primeira natureza decaída. A segunda natureza decaída é sair da sua própria posição. O arcanjo se propôs a tomar a posição de Adão, por isso surgiu a natureza decaída de não guardar a própria posição. Então, Caim, para fazer o curso inverso, devia ter tomado a posição de receber o amor de Deus através de Abel, como mediador, para que pudesse manter, então, a sua posição original. A terceira natureza decaída é inverter o domínio. O arcanjo dominou Adão e Eva, os quais deveriam dominá-lo. Por isso surgiu a natureza decaída de inverter o domínio. Então, para poder realizar o fundamento de substância, fazer o curso inverso, Caim deveria pôr-se na posição de obedecer a Abel e e se submeter a ele, deixar ser dominado por ele, para assim poder voltar o domínio, né, para a posição original. A quarta natureza decaída é multiplicar o ato criminoso. A vontade da iniquidade, a iniquidade foi transmitida do arcanjo para Eva, de Eva para Adão, e assim causou a queda. Por isso surgiu a natureza decaída de multiplicar os pecados, ou seja, multiplicar o mal. Para fazer o curso inverso, Caim devia ter estabelecido a posição de multiplicar o bem, recebendo a vontade de Deus através de Abel. Fazendo isso, então, Caim poderia ter completado, né, o curso inverso das 4 naturezas decaídas. Como foi o fundamento de substância na família de Adão? Então, fundamento de nós sabemos que a finalidade, né, da criação de Deus é estabelecer as 3 grandes bênçãos. A primeira bênção, né, crescer, a segunda bênção, multiplicar, a terceira bênção, dominar. Mas, infelizmente, devido à queda, isso não aconteceu. As 3 grandes bênçãos de Deus não foi possível realizar, por isso, para poder voltar ao estado original, para poder recuperar, é preciso fazer o curso inverso. Então, no processo da restauração, no fundamento de fé e substância, começa da terceira bênção, depois a segunda e depois a primeira bênção. Então, o fundamento de fé, ele é uma oferta simbólica, é uma condição de indenização para restaurar todas as coisas, né, que está conectado com a terceira bênção. Também é uma condição simbólica de indenização para restaurar o homem. O fundamento de substância é uma oferta substancial. É uma condição de indenização para restaurar os filhos, segunda bênção, e condição de indenização para restaurar os pais, na primeira bênção. Uma vez realizando o fundamento de fé e substância, vai realizar, então, o fundamento para o Messias, receber o Messias e completar todo o ideal, né, da criação, completar toda a restauração e voltar ao ideal da criação de Deus. A finalidade para apresentar ofertas simbólicas com todas as coisas. Aqui vão alguns detalhes a mais, né, sobre o fundamento de fé.
Primeiro, é uma condição da indenização para restaurar todas as coisas, que são os objetos substanciais simbólicos de Deus. Em Romanos 8:22, diz: todas as coisas estão juntamente com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, infelizmente, o homem cortou a sua relação com Deus, Satanás invadiu, por isso ele invade todas as coisas também, e a criação acaba sofrendo por causa da queda do homem. Por isso o apóstolo Paulo falou, né, essa mensagem em Romanos 8:22. A finalidade para apresentar a oferta simbólica com todas as coisas. 2, é a condição de indenização para restaurar substancialmente os homens perante Deus. Então, o que deve acontecer? Deve passar por todas as coisas, o ser humano deve passar por todas as coisas que estão mais perto de Deus, de acordo com a ordem do princípio da criação. Então, o ser humano, quando ele se tornou decaído, ele ficou abaixo da criação de Deus. Jeremias 17:9 diz: o homem se tornou enganoso mais do que todas as coisas, devido à queda. Então, o homem deve passar por todas as coisas a fim de voltar para Deus. Por isso, necessidade da oferta simbólica com todas as coisas. A terceira é para estabelecer o fundamento de fé no lugar de Adão. E a quarta, para decidir por Abel como a figura central para fazer a oferta substancial. Quando a pessoa, né, completa o fundamento de fé, ela ocupará a posição de figura central para fazer a oferta substancial, ou seja, para fazer o fundamento de substância. A oferta substancial é uma condição da indenização para eliminar a natureza decaída. Uma oferta substancial significa estabelecer, então, a condição da indenização para eliminar a natureza decaída, a fim de restaurar o homem substancialmente. A existência tipo Caim oferta a existência tipo Abel como substância. Então, isso é o fundamento de substância. Então, como foi a aplicação de Deus, né, da fundamento de fé e substância e fundamento para o Messias na família de Adão? Adão fez o fundamento de fé, como nós já estudamos, e, juntamente com Caim, deveria realizar o fundamento de substância. Nós vimos tudo o que Caim deveria fazer a fim de estabelecer a condição de indenização para eliminar a natureza caída e conseguir estabelecer o fundamento de fé junto com Abel. Se Caim tivesse conseguido fazer isso, Deus poderia, então, dominar Caim também, e Caim seria restaurado para o lado de Deus. Como o fundamento de fé e o fundamento de substância, né, para restaurar os pais, também para restaurar os filhos, então, naturalmente, Adão, né, a família de Adão, claro, aqui significa Eva também, iria passar para o lado de Deus e cortar completamente a condição de indenização, cortar completamente a relação, né, de dar e receber com Satanás, porque a oferta substancial é condição de indenização para restaurar os filhos, Caim e Abel, também para restaurar os pais, Adão e Eva. E poderia estabelecer, assim, o fundamento para o Messias. O Messias poderia, talvez, ter vindo naquela época, se tivesse dado certo na família de Adão. Se Caim tivesse estabelecido a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, obedecendo a Abel, tanto Caim como Abel, como filhos, teriam podido colocar-se na posição de terem estabelecido a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, o fundamento para receber o Messias poderia ter sido estabelecido na família de Adão. Dessa maneira, a condição de indenização para restaurar os pais podia ser feito através da oferta simbólica e da oferta substancial, ou seja, do fundamento de fé e do fundamento de substância. Mas Caim matou Abel, como nós sabemos pela Bíblia, pelo estudo do princípio divino, caíram novamente no mesmo estado em que o arcanjo fez Eva cair. Então, quando Caim matou Abel, ele não estava fazendo a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, mas estava reafirmando, né, colocando mais forte a natureza decaída. Ficou na mesma posição quando Lúcifer matou Eva. Repetiu o mesmo erro, né? Então, com isso, a família de Adão terminou em fracasso. Não foi possível estabelecer o fundamento de fé, o fundamento de substância e o fundamento para o Messias na família de Adão. Muito obrigado.